Eu tinha acabado de morrer e não fazia a menor ideia disso. O corpo ainda me obedecia, os pensamentos corriam como sempre, e a dor no peito, que chegou como um colapso repentino, já tinha passado. O mais curioso? Eu pedi ajuda a uma mulher viva. Contei o que tinha acontecido, pedi um telefone, implorei por socorro. E ela também não sabia que eu já estava morto. Tudo aconteceu enquanto eu dirigia. Um ataque fulminante, o carro desgovernado, a ribanceira. E lá dentro, no banco de trás, a minha filha de 11 meses. Eu precisava salvá-la. E fui atrás de ajuda. Encontrei Celina, uma mulher com uma sensibilidade estranha. Ela podia me ver, me ouvir. E mesmo assim, nem ela sabia o que eu realmente era naquela noite. Às vezes eu ainda me pergunto se aquilo foi providência, sorte, acaso, destino. Chame como quiser. O fato é que, numa estrada vazia, no meio da noite, eu fui bater justamente na porta daquela mulher. Que outra pessoa teria me visto ou ouvido? O que teria sido da minha filha se eu tivesse seguido na direção contrária? Nunca fui religioso. Nem eu, nem minha família. A morte, para mim, era só um fim. Não havia nada do outro lado. E se havia, nunca foi problema meu. Não era algo que ocupasse espaço na minha cabeça. Mas depois daquela noite, tudo isso começou a ranger por dentro. Lembro que a temperatura caiu de repente. Começou a soprar um vento mais úmido. Um nevoeiro baixo cobriu o chão da estrada quando voltei da beira do barranco. Não tinha nenhum carro passando. Nenhuma voz além da minha. Mas alguns cães latiam ao longe. E quando passei perto de uma cerca, um deles rosnou como se me visse. A luz da casa vinha de uma janela. Era fraca, mas constante. Bati palmas e esperei. Ouvi passos. A porta se abriu com um rangido leve, quase tímido. E lá estava ela, a mulher. Devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelos escuros presos de qualquer jeito, rosto pálido, expressão desconfiada. Segurava a porta com uma das mãos e me olhava sem dizer nada. Expliquei o que havia acontecido. Disse que o carro tinha caído na ribanceira, que minha filha estava lá dentro e que eu precisava de ajuda. Um telefone, qualquer coisa. Ela continuou me olhando, sem se mover. E eu comecei a sentir um tipo de desconforto que não sabia nomear. Como se eu não estivesse ali do jeito que pensava estar. Antes daquela noite, minha vida já vinha sendo uma sucessão de remendos. Eu havia sido músico, desses que ganham a vida com as mãos, o ouvido e um pouco de paciência. Toquei em muitos lugares, festas de casamento, formaturas, bailes de terceira idade, eventos em clubes do interior. Não era fama, mas era dignidade. E eu gostava. Casei-me há pouco mais de 2 anos. Ela, minha mulher, foi uma daquelas coisas boas que a vida deixa acontecer para quem não está esperando mais nada. Foi rápido, bonito. E também foi rápido o fim. Um câncer levou tudo embora em menos de 6 meses. E então fiquei eu e uma criança de colo, tentando entender onde é que a vida foi parar. Nossa filha tinha 11 meses. Eu havia decidido voltar para São Paulo, onde moravam minha mãe e minhas 2 irmãs. Precisava de ajuda, não só com a bebê, mas com o que eu vinha me tornando por dentro. Um homem exausto de carregar silêncio. Naquele dia, eu dirigia rumo à capital. Ia visitar um velho amigo e, quem sabe, fechar uns contratos de música, tentar puxar a vida para algum rumo. A estrada estava quase vazia. Lembro que estava escuro, mas não era noite alta. A última coisa que me lembro com nitidez foi uma fisgada no peito, um gosto metálico na boca e a sensação de que o mundo tinha virado de lado. Quando dei por mim, estava de pé, na pista. O corpo ainda doía, como se eu tivesse batido em alguma coisa, mas nada parecia grave. Senti a cabeça latejar. Levei a mão até um corte acima da sobrancelha. Olhei em volta. O carro não estava ali.
Foi quando ouvi o som do motor ainda chiando, abafado, lá embaixo. Vi o carro. Ele estava no fundo da ribanceira e minha filha ainda estava lá dentro. Meu primeiro impulso foi tentar descer até o carro. Corri até a beirada da ribanceira, mas o barranco era íngreme, coberto por pedras soltas e mato alto. O terreno cedia sob meus pés, como se recusasse minha presença ali. Tentei gritar. Chamei pelo nome da minha filha, chamei por socorro, mas o som parecia engolido pela noite. Olhei em volta. Nenhum farol, nenhum sinal de gente. Até que percebi algo curioso. O acidente havia acontecido num ponto da estrada que ficava a cerca de 300 metros do início de uma rua. Uma rua simples, de um desses povoados que crescem espremidos entre o asfalto e a terra vermelha. Havia poucas casas, quase todas apagadas. Quase. Uma delas, mais afastada das outras, tinha uma luz acesa, uma janela amarelada no meio da escuridão. Naquele instante, aquela luz era tudo o que eu precisava. Era promessa de vida, de ajuda, de telefone. Fui até lá, meio correndo, meio tropeçando. Quando cheguei perto da porta, bati palmas, nervoso. Ouvi passos lentos do outro lado. A maçaneta girou devagar e surgiu uma mulher. Tinha entre 35 e 40 anos, cabelos presos num coque frouxo, olhos atentos. Ficou ali, parada, segurando a porta entreaberta. Desculpa. Por favor, eu disse, ainda ofegante. Meu carro caiu ali, na ribanceira. Tem uma criança lá dentro. Minha filha. Preciso de ajuda. Preciso de um telefone. Qualquer coisa. Ela me olhou como se tentasse decifrar alguma coisa. O silêncio dela me incomodou, e talvez eu tenha falado mais alto do que devia. Tem uma criança lá. Você tá me entendendo? Sozinha, no escuro. Foi então que ela abriu um pouco mais a porta e disse com uma voz calma demais para aquela situação: Entra, por favor. Vamos resolver isso. Deixa eu te ajudar. Mas eu recusei na hora. Não posso. Eu preciso que alguém vá lá comigo agora. Ou chame alguém. Ela tá viva. Tá lá dentro, presa. Eu não consegui descer. Celina, só depois eu soube seu nome, recuou um passo como se algo a tivesse atravessado por dentro. Ela me olhava como quem vê o que não consegue explicar. E eu não entendia por que ela estava tão confusa. Para mim, tudo era simples. Era uma emergência. Só mais tarde eu perceberia que para ela não era tão claro assim se eu era um homem pedindo socorro ou apenas um espírito em busca de sentido. Ela não me contradisse. Apenas fez um gesto afirmativo com a cabeça e disse: Tá bem, vamos lá. A gente vai resolver isso. Pegou um casaco, fechou a porta com cuidado e me guiou pela rua de volta em direção à estrada. No caminho me contou algumas coisas. Disse que se chamava Celina, que morava sozinha. Trabalhava como zeladora numa escola municipal ali perto. E depois, com um pouco mais de hesitação, confessou que desde criança via e sentia coisas que os outros não viam. Eu soltei um riso abafado. Espíritos, é isso? Perguntei. Ela assentiu com um certo cansaço. Não é algo que eu goste. Às vezes vem sem que eu queira, mas é real. Olha, com todo respeito, eu disse, tentando não soar ofensivo. Mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que tem uma criança presa dentro de um carro e a gente precisa de ajuda de verdade, não de mediunidade. Ela não respondeu, só continuou andando. Passamos por uma esquina, depois outra, até que paramos em frente a uma casa simples, com luz acesa na varanda. Celina bateu palma, depois chamou pelos donos. Um casal de meia-idade apareceu. Foi aí que o mundo parou. Eles olharam diretamente para ela, sorriram com gentileza, perguntaram se estava tudo bem. Mas não me olharam. Celina, com a voz firme, disse: Esse senhor aqui precisa de ajuda. O carro dele caiu ali perto da ribanceira.
A filha dele está lá dentro. O casal olhou em volta, confuso. Que senhor? Você está sozinha, Celina. Meu corpo congelou. Tentei falar, me mexi, dei um passo à frente. Bati na perna do homem, de propósito. Nada, nem um piscar de olhos. Isso não faz sentido, eu disse, olhando para Celina. Eles não me veem? Por quê? Ela recuou um passo, as mãos tremendo. E então, num rompante de algo que era medo e dor ao mesmo tempo, gritou: porque talvez você já tenha morrido? O silêncio que veio depois pesava mais do que qualquer som. A frase dela me impactou de forma terrível. Talvez você já tenha morrido. Fiquei ali parado, o peito travado, como se alguém tivesse puxado o ar de dentro de mim. Isso não é verdade, eu disse. É só um sonho ruim. Eu vou acordar. Isso vai passar. Mas ela não respondeu. Só me olhou com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um misto de piedade, respeito e amor por algo que ela não podia mudar. E naquele olhar, eu soube. Ainda que minha mente recusasse, alguma parte mais funda já sabia. O casal que abrira a porta continuava ali, confuso. A mulher perguntou se Celina estava bem, se precisava de ajuda. O homem dizia que ia chamar alguém. Celina tentou explicar, sem saber direito como. Pediu que acreditassem nela. Falava com dificuldade, como quem tateia entre dois mundos. Logo outros vizinhos chegaram. Chamaram a polícia, um médico. E então se formou uma pequena procissão até o local do acidente. Eu fui junto. Tentava falar com as pessoas, perguntar seus nomes, dizer que a menina era minha filha, que eu estava bem, só queria ajudar. Mas ninguém me ouvia. A dor que senti naquela caminhada não foi física. Foi como um peso no espírito, uma compressão no centro do ser. Quando chegamos à ribanceira, desceram com lanternas e cordas. Logo, alguém gritou de lá de baixo: tem uma criança, tá viva, tá dormindo. Ela foi retirada do carro nos braços de um bombeiro, ainda na cadeirinha. O corpo mole, o rostinho sereno, nenhum arranhão. Em seguida, alguém anunciou: o motorista não resistiu, está aqui, no banco da frente. Celina se aproximou de mim com delicadeza, os olhos marejados. Talvez seja melhor você não ver o resto. Eu caí de joelhos ali mesmo, as mãos no rosto, o pranto contido por tanto tempo finalmente se derramando. Eu só conseguia repetir uma coisa: cuida dela. Por favor, Celina. Cuida da minha menina até que minha mãe e minhas irmãs venham. Os contatos estão na agenda, no porta-luvas. Por favor. Ela assentiu, com um gesto de quem acolhe uma promessa. E quando as palavras secaram na minha boca, senti uma mão quente sobre meu ombro. Virei devagar, com medo e paz ao mesmo tempo. Um casal me observava, homem e mulher, trajados de branco, envoltos numa luz que não feria os olhos. Era como estar diante de uma lembrança que não se esquece, mesmo sem saber de onde vem. O homem falou com uma voz serena e firme: venha com a gente, não há mais nada para você aqui. E eu fui.